porque a gente demorou aí na conexão, mas vai começar. Oi. Oi! Oi. Gente, essa Dá aqui uma é a Caterina, ajeitadinha. uma amiga querida do Rio, super especialista nessa área das emoções e dos óleos essenciais, e vai bater um papo hoje com a gente e tirar algumas dúvidas que alguém tenha. Pode ser que a gente não consiga responder todas as perguntas aqui, até por conta do horário, mas tudo que ficar de pergunta a gente responde depois no direct e vai tentando responder ao longo do bate-papo, né, Cat? Show de bola, com certeza. E aí, vamos começar? Vambora? Vamos. Então vamos lá. Primeiro quero apresentar o Instituto Vital, né? Que eu faço parte. E o Instituto tem uma história muito bacana, porque eu já conhecia, nós somos três, eu, Rodrigo e Rafael. E eu já conhecia o Rodrigo pouquinho tempo. A história é bem inusitada, nós três somos psicólogos. E o Rodrigo era meu psicólogo. E de repente surgiu a parceria, a vontade de conhecer mais a respeito dos olhos, e daí a gente formou uma parceria junto com o Rafa também. E, enfim, dessa forma surgiu o Instituto Vital. E aí vai a dica, né? Curtam lá, sigam, enfim, o nosso instituto também. As melhores dicas e receitas de óleos podem vir de lá, viu, gente? Lá Bonitinho. tem cada coisa fantástica, né? Mas eu preciso dizer uma coisa. Quem cuida do Insta são o Rodrigo e o Rafael, tá? Eles é que criam aquelas receitas maravilhosas, aqueles posts fantásticos. Então, todo o mérito do Insta é para essa dupla maravilhosa, ok? Ok. Então, eu conheci os olhos há um ano atrás, em outubro do ano passado, apresentado pela minha prima, a Mega Bia, quando eu falei para ela que não dormia bem e eu usava alprazolam para poder dormir. E daí ela falou: Posso te mandar umas coisas, prima? Eu falei: Manda o que você quiser. E daí ela me mandou a amostra de alguns óleos e foi assim que eu me encantei pela doTERRA e entrei e tô aqui hoje. Então eu fui pescada exatamente por esse viés aí, que era a questão do sono. Bom, quem tiver pergunta, conforme a gente for falando, vai postando aí. Como a Rê falou, pode ser que não dê tempo da gente responder todo mundo aqui durante a live, mas a gente com certeza responde depois, ok? Primeiro, assim, o que que são emoções, né? Já que a gente vai falar delas hoje. De um jeito muito simples, as emoções é aquilo que a gente sente quando a gente está interpretando o mundo. E isso é influenciado pela nossa personalidade, pelas nossas experiências pessoais, nosso estilo de vida. Então, a forma com que a gente interpreta o mundo depende disso tudo. Por isso que muitas vezes tem um fato com várias interpretações, né, de quem estava ali assistindo. Cada um interpreta de um jeito, cada um sente de um jeito, porque a emoção é exatamente isso. É a interpretação que eu dou para o que está acontecendo no meu mundo, ok? E depende de todas essas experiências que a gente tem ou das que a gente não tem ainda. E essas emoções, elas são criadas e elas são interpretadas no nosso sistema límbico, que fica no nosso cérebro, que tem várias estruturas. Então, algumas emoções são geradas numa parte dele, outras em outra parte. Então, tem várias estruturas que formam esse sistema límbico e que é responsável, dentre algumas outras coisas, pelas emoções. Ok? Rê, vai guiando aí se tiver pergunta, que daí tu me fala, tá bom? Tá, meu Eu amor. sou meio novata nesse negócio de live, tu sabe Eu disso. também sou novata, então vamos ficar tudo junto e Então misturado. tá tudo junto. O bom é quando é Ok. novato. Quando fica aquela coisa muito formalzinha, fica sem graça. A gente Fica vai chato, né? A ajudando. ideia é um papo mesmo. Ok, vamos lá. Então, acontece mais ou menos assim, com relação, já que a gente vai falar das emoções e a gente está falando do sistema límbico, e o sistema límbico, ele é muito despertado pelo olfato. Então, a gente sente um cheiro, desperta uma emoção e cria uma memória. É mais ou menos nessa forma que acontece.
Vamos fazer um exercício aqui agora, né? Eu queria que quem quiser, claro, né? Para quem fizer sentido, pode fechar os olhos se quiser. E eu queria que pensasse num cheiro que você goste muito. Pensa nesse cheiro que você gosta. E aí, perceba, veja, sinta, ouça o que esse cheiro te desperta. Amplie essas sensações e percebe o que esse cheiro que você tanto gosta traz de emoção para você. Pode ter pensado numa comida, pode ter pensado no cheiro de alguém que você gosta, enfim. Mas fato que esse cheiro que você pensou aí te trouxe alguma emoção. Então, a gente fez o exercício com um cheiro bom, né? Um cheiro que você goste, para poder trazer uma emoção positiva. A gente não vai fazer aqui, mas um cheiro que você não goste vai despertar também uma emoção. Obviamente, uma emoção negativa. Mas quem precisa disso hoje, numa sexta-feira, né? Fala sério. Vamos ficar só com a positiva. Já basta, né? Assim tá de ótimo tamanho. E uma coisa curiosa é que, por exemplo, o nosso paladar depende do nosso olfato. Então, quando a gente come, a gente sente o gosto porque a gente está sentindo o cheiro. Meio doido isso, né? Mas vamos lá. Quando a mãe diz assim pro filho, vai tomar um remédio ruim, daí o que a gente faz? Tapa o nariz. Mas a ideia não era não sentir o gosto? Já que o remédio é ruim no paladar e não no cheiro? Mas quando a gente tapa o nariz, a gente não sente o gosto dele. Então, uma outra coisa que a gente pode lembrar é que quando a gente está muito resfriado, nariz muito entupido, às vezes a gente até perde um pouco do apetite. Por quê? Porque a gente não está sentindo o gosto da comida. Mas não é o nariz que está entupido? Como é que a gente não está sentindo o gosto? Né? Então, o olfato depende, o paladar, desculpa, depende do olfato. Né? O olfato é que vai influenciar o nosso paladar. Então, daí para a gente ver a importância do olfato, que vai aí uma curiosidade. Dos nossos sentidos, o olfato é o único que tem conexão direta com o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. Então, se eu quero despertar uma emoção, a melhor forma de fazer isso é ativar o meu olfato. Foi até aí? Dúvidas? Perfeito. Então, beleza. Já deu pra gente entender aí qual é a função do olfato com relação às nossas emoções. Beleza. Se o olfato cria as emoções, se o olfato identifica, né, interpreta essas emoções, então é pelo olfato que eu posso modificar as minhas emoções e até criar memórias positivas com algum cheiro novo, ou até decodificar ou ressignificar alguma emoção ruim que eu tenha com algum cheiro também. E daí a gente entra, então, efetivamente nos óleos essenciais com relação às emoções, e a melhor forma que a gente tem, na verdade, a forma que a gente tem de mudar as nossas emoções com os óleos essenciais é através da inalação deles. Então, por isso que a gente usa óleos essenciais de forma inalatória para poder alterar as nossas emoções. Ficou entendido isso daí? Perfeito. Show de bola. E aí vamos falar um pouquinho, cara, a doTERRA, ela é tão generosa com relação aos óleos e às emoções, que assim, na verdade, cada óleo tem a sua função emocional. Ah, Caterine, todos os óleos têm uma função emocional. E daí, eu trouxe um kit, tá aqui na minha frente, vocês não estão vendo agora, mas vão ver aos poucos, né? Eu vou mostrando aqui. Esse manual, ele é muito bacana. O meu tem até uma orelhinha aqui marcada, ó, escrito emoções. Quando você abre aqui, ele tem as emoções positivas e as emoções negativas. Então,
o que eu tô sentindo hoje que eu não quero sentir mais. Então eu posso ir lá nas emoções negativas. Eu tô me sentindo muito sobrecarregada. E daí do lado vem dizendo que óleo me ajuda com isso. E aqui, um deles. E daí aqui fala sobre o Ylang Ylang. Então eu posso inalar ele e essa sensação de Malu, a bicha é sobrecarga. boa. Oi? Nosso Viver Consciente está dizendo aqui que a bicha é boa. Eu tô dizendo A que bicha é boa. boa. Obrigada, gente. Às vezes eu não consigo identificar o que eu tô sentindo. Sabe? Quando você tá aquela coisa meio mexida, e você fica assim, cara, eu não sei exatamente o que eu tô sentindo, mas não tá bom. Daí você pode ir lá na parte de emoções positivas e pensar o que você quer sentir, então. Aí deixa eu olhar. Eu quero me sentir, empoderada. Olha eu aqui hoje, dando uma cheirada no quê? No Siberian Fear. Então, mesmo que eu não saiba identificar qual é a emoção negativa que eu tô sentindo, eu posso identificar qual é a positiva que eu quero sentir. E daí eu inalo aquele óleo para poder me trazer aquela emoção, aquela sensação que eu estou buscando. Exatamente. E isso é fantástico. E daí aqui a gente pode falar sobre, uma série de óleos que eu tenho basicamente uns queridinhos aqui. Socorro, caiu. Então eu tenho uns queridinhos aqui, que são os que eu mais costumava usar. E aí eu vou falar bem rapidinho sobre o que cada um pode ajudar a gente. Esse aqui é o Vetiver. Eu tenho uma experiência muito engraçada com ele, porque assim que eu comecei a usar, eu não me dei bem com ele. E daí eu falei pro Rodrigo, que tá aqui na live, peguei metade do vidro, falei, Rodrigo, leva isso. Não quero usar mais não, mas deixa metade aqui que vai que eu preciso, né? E mandei pra ele. Eu tenho déficit de atenção. E ele é, altamente indicado para quem tem déficit de atenção. Ele te dá aquela sensação de, opa, é fio terra, exatamente, de aterramento. Mas no começo eu não me dei bem com ele. E daí eu comecei a fazer uma desensibilização. Comecei a usar na sola do pé e foi subindo, né, para poder me acostumar com o cheiro. Hoje eu não vivo sem ele. Pra você ter ideia, eu tenho inalador, daquele que você enfia no nariz assim e dá aquela fungada. Para criança também é ótimo ele. Exatamente. E não vivo sem o meu Vetiver, tá? Ele é o que me torna uma pessoa centrada novamente. A gente tem o Serenity. Ele, junto com o Vetiver e junto com o Balance, formam o trio, inclusive dos que a Bianca me mandou. Ela me mandou outros, mas esses daqui estavam no trio e ajudam muito a dormir. Então, mas eu posso usar o Serenity quando eu tô meio acelerada ou tô precisando dar uma tranquilizada, sabe? Então eu posso utilizar ele. E eu posso usar o Balance ao longo do dia, porque ele vai me equilibrar. Os dois juntos? Adoro. É o teu? Adoro. Qual? O Balance ou o Serenity? Balance. O Balance. E como você se sente com ele, Rê? Me sinto muito bem. Eu fico completamente equilibrada. Aquelas minhas 1.500 coisas que ficam se passando na minha cabeça ao mesmo tempo para resolver, me dá aquela centralizada, né? Olha. E aí eu consigo ir definindo quais são os meus passos para cada coisa. Porque às vezes eu tô com muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Ele é um óleo que realmente me cativou. Quem me apresentou foi Malu, inclusive. Tá vendo? Então, assim... 6 meses atrás esse óleo. Passei muito tempo na doTERRA e não conhecia. Mas tá vendo? Tem uns 6 meses que eu usei e amei. Tem muita coisa pra gente conhecer nessa vida, né? Muita. Esse daqui, o Bergamota, é um outro queridinho que eu conheci a função dele pelo Rodrigo também, do Instituto Vital, né? Nosso sócio. Rodrigo estava passando por uma fase bem enrolada, assim, de muita tarefa, muita coisa na vida dele. E daí resolveu tomar o Bergamota. Foi muito engraçado porque ele entrou no estágio slow motion. Ele falou, tô estranhando. Meio que assim, já era para eu ter dado uma, sabe, estressada com tudo que tá acontecendo e não aconteceu.
E daí a gente chegou à conclusão que era o bergamota. Então, assim, ele dá aquela desacelerada nos teus pensamentos, obra, né, Rodrigo, que deixa todo mundo enlouquecido. Ele dá uma desacelerada e você não se estressa com o que antes você se estressaria. Então, eu brinco que à noite, quando eu coloco o bergamota com lavanda no meu difusor, Apaga. isso daqui é meu Boa Noite Cinderela. Acabou. Bergamota apaga. Não tem pra ninguém. Então, quem tem pensamento acelerado, né, que fica dificultando o sono e às vezes até mesmo durante o dia, o bergamota é indicado. Um outro que a gente colocou, que eu coloquei aqui foi o lemon. Fadiga mental. Hã? Não, Sim. O Rodrigo está falando aqui, excelente para fadiga mental. Ele é maravilhoso mesmo. Tanto para corrigir quanto para prevenir, né? O outro que eu coloquei aqui foi o lemon, representando os cítricos, na verdade, né? Os cítricos são excelentes antidepressivos. Olha o lemon aí, Malu. Olha ele aqui. Tá aqui o lemon. Então, esses são alguns dos que eu selecionei para colocar aqui, só para a gente dar uma ilustrada. Mas... Tá, e aí deixa eu falar sobre o último que eu tinha aqui então, que não vai fazer parte do resto. Esse é o Hope. O Hope eu adquiri agora há pouco tempo, para ser bem sincera, por conta da história dele, né? O Hope é um óleo essencial que, na verdade, é um mix, mas é um produto da doTERRA que 100% da renda dele é revertido para uma ação social. Então, onde meninas vítimas de abuso sexual e escravidão são ajudadas. Então, esse óleo aqui é um óleo que tem todo um conceito nele, né? Faz bem pra gente e faz bem pra muita gente usar ele. Então, tá aqui indicado. O Hope tem uma história linda, que entrando no site da doTERRA, vocês vão poder conhecer um pouco mais a fundo sobre essa história. Ok? Boa tarde para quem está chegando. E aí, eu vou apresentar para vocês esse kit, que é o kit emocional. É o novo queridinho que chegou aqui no Brasil, né? Queridíssimo. Não tinha ainda. E ele é composto por 6 óleos. Olha que fantástico, gente. O bacana é que aqui em cima da caixa ele tem uma mandala. E nessa mandala você olha lá, tem várias emoções e daí você identifica assim: o que eu não quero sentir hoje? E daí, olhando dessa forma, você identifica qual óleo que elimina ou que ameniza aquela emoção negativa e fala, então, esse é o que eu vou usar hoje. E daí é aquele óleo que vai ser o teu óleo do dia, ok? Eu descobri uma coisa. Eu já usava o Passion. Então, vamos lá. Os cheiros te trazem memórias, né? E pra mim, o Passion tem cheiro de bala Juquinha. Então, e eu quando era pequena amava a bala Juquinha. A amarela, não é qualquer uma não, a amarela. Hoje, se vocês pudessem sentir o cheiro aqui do meu consultório, tá com Passion aqui no ar-condicionado. Eu já nem trouxe mais o difusor, eu já uso direto no ar-condicionado. Então, tá com cheiro lá e eu uso de perfume também. Pego o Rolon e passo. Na convenção, quando o kit foi lançado, eu descobri por que eu estava ligada em 220 em 10 tarefas diferentes. Era por causa do bichinho. Então, assim, falei, então, preciso de vez em quando dar uma moderada nele para não acabar cansando além do que devo, né? Mas eu amo de paixão. De paixão, o Passion. É isso aí, o Passion é a paixão. E daí, eu até fiz, depois eu vou te mandar, Rê, se você quiser disponibilizar, enfim. Eu fiz repeti aqui a mandala, né? Mas eu coloquei algumas funções específicas de cada um deles. E daí eu vou apresentar bem rapidinho para vocês. Alguém tinha falado aqui sobre o Motivate, então, ó, tá ele aqui. Vamos começar com o Motivate.
O Motivate, ele é muito legal de manhã, se você quiser. Sabe aquela coisa assim de, ai, gente, não, começou já outro dia? É a hora de você dar aquela cheirada no Motivate, porque ele dá um reset mesmo e reinicia. Então, esse é o teu botão iniciar, né, do começo do dia. Ele liberta os poderes criativos, te ajuda a encontrar coragem para enfrentar frustrações, obstáculos e superar essas questões, restaura a autoconfiança. E a palavra de ordem dele é energia de ativação. Então, quem não quer, né? Energia de ativação logo de manhã, Motivate é o que há. Por isso que a gente ganhou esse Motivate lá de Malu de presente. Não foi? Malu cheia de má intenção. Isso. Cheia de má intenção ela tava, Rê. Daí o outro é o Cheer. Ele promove otimismo, alegria e entusiasmo. Ó, já pode dar sequência no dia com ele desse jeito. Promove atitude positiva, ajuda a dissipar emoções negativas e a palavra de ordem dele é raio de sol. Então, eu tenho uma relação bem próxima com o sol. Para mim é o meu carregador de bateria, né? Esse feriado já fui pra praia, então assim, vou, sento lá, cheiro meu óleo, que não pode ser um cítrico, né? No sol não pode usar o cítrico, mas cheiro meu óleo favorito daquele dia, daquele momento, sento e faço uma auto-hipnose, faço meditação ali ouvindo o som e o cheiro do mar, que me desperta emoções maravilhosas. Ai, tudo de bom, tudo de bom. O terceiro óleo desse kit, que tem 6 óleos, é o Passion. E ele acende sentimentos de emoção e paixão. E aí ele te desafia assim, ouse tentar algo novo. Então, é isso daí, ele dá essa coragem. Descubra uma alegria renovada pelas bênçãos da vida. Contrapõe sentimentos de tédio e desinteresse. Então, se você se sente entediado, desinteressado, esse daqui é o antídoto. E a palavra de ordem dele é chama da paixão. Gente, olha aí, hoje é sexta-feira. Chama da paixão. Aí a gente passa por forgive. Assim fica. Vamos lá. Promove satisfação, alívio e paciência. Quem não precisa de uma dose extra? Neutraliza a raiva e a culpa, ajuda a perdoar, esquecer e seguir em frente. Equilibra as emoções nas situações de estresse ou frustração. E a palavra de ordem dele é liberdade. Quando eu penso um pouco a respeito do forgive, às vezes a gente, vamos pensar, às vezes a gente nem tem certeza ou a gente nem reconhece num primeiro momento que a gente tá brabo com alguém ou que a gente tá brabo com a gente mesmo, mas a gente tá com dor de cabeça, a gente tá com uma dor tensional aqui assim, ou a gente tá com algum problema de estômago, a raiva tá muito associada ao estômago, né? E daí a gente não dá conta que isso, na verdade, não é porque a gente comeu alguma coisa que fez mal, não é por causa de atividade física, não é por causa do travesseiro, é por causa das nossas emoções. Então, o forgive, ele vem ajudar nisso. Quando você inala, você vai relaxar, vai despertar essas emoções de perdão, de acabar com a raiva, com a culpa, e automaticamente, né, como consequência, essas outras sensações físicas vão se dissipar também. Então, como é importante a gente ler o nosso corpo, né? Uhum. Então, nós temos olhos maravilhosos, mas a gente precisa entender o que está despertando aquela minha emoção. Para poder trabalhar nisso, né? No que está despertando aquela emoção negativa. A gente tem ainda o console. E ele diz, dê os primeiros passos em direção ao equilíbrio emocional. Olha aí, Rê, já pensou um console? Aí, de vez em quando, durante o dia, tu dá uma cheirada no balance também. Vai ser a pessoa centrada zen, hein, minha Ivete Sangalo do Aracaju? Tem toda.
Ajuda a confortar e consertar corações partidos. Ai, Olha só. Quem nunca? Às vezes é porque o namorado ou a namorada, né, não fez o que devia ou fez o que não devia. Às vezes é porque um filho não está muito bem de saúde ou alguém, enfim. Problemas no trabalho, né? Tem muita coisa que pode acontecer. Neutraliza a dor, a tristeza e a desesperança. E a palavra-chave dele é abraço. Tem coisa mais gostosa do que um abraço? Não, né? Aquele abraço sincero, que a gente fica ali assim, ó. É muito bom. E o último, Peace. O último desse kit, ele promove sentimentos de paz, segurança, aceitação de imperfeições. Às vezes a gente é tão generoso com o outro, mas não é generoso com a gente mesmo, né? Neutraliza emoções de ansiedade e medo. Incentiva o desacelerar ao pé no freio. Respirar e manter a calma. Às vezes são aqueles momentos em que a gente não tem nem como pensar ou contar até 10, né? A gente conta até 2 e pronto, tem que dar a resposta. Então, isso aí, tem liberação de ocitocina no abraço. Isso mesmo. Ele ajuda a enfrentar o futuro com tranquilidade e estabilidade. E a palavra de ordem dele é Porto Seguro. Gente, esse kit emocional, Sensacional. ele é sensacional. É isso. Ele é maravilhoso. Te ajuda no dia a dia. Você pode ter um chaveirinho com miniaturas e eles ali dentro da tua bolsa. Ele é fantástico, fantástico. E de novo, tem essa mandala que você vai identificar que emoção você não quer sentir hoje. Então tem lá aflito, melancólico, desinteressado, amargurado, inseguro, ansioso. E daí você identifica qual óleo vai te ajudar a reduzir ou eliminar essa emoção. O Rodrigo Ah lá, tá fazendo propaganda, tá aproveita. dizendo que tá mais barato. Rodrigo não perde. Isso aí, Rô. Aproveita que tá com Rodrigo, desconto aqui, hoje. tá passando informação importantíssima. Olha isso, olha isso. Até amanhã esse kit está na promoção Sim. do Terra, porque está sendo lançamento essa semana nas capitais e algumas cidades do interior do Brasil. Maravilhoso, né? Começando com um tour de todos os lançamentos do ano. E esse kit é um dos maiores lançamentos do ano. E até amanhã os kits de lançamento estão com desconto. O Rodrigo está pedindo aqui para avisar. Então a gente avisa. Avisadíssimo, Rô. Muito bom. Procura a Renata, procura a Cat, procura o Instituto Vital, Malu, Sandrine, Isso aí. Dani. Mais compra, adquire, mude sua vida. E daí tem um outro kit que eu não tenho ele aqui comigo, mas que eu preciso falar sobre ele, que é o kit Kids. Ah, ele é lindo mesmo. E ele trabalha as emoções das crianças também, né? Então vem o estojo Você maravilhoso. quer para você ir falando deles e eu ir mostrando? Pô, pode botar aí. Você tem tempo ainda, Cat? Eu não sei como tá o seu. Tenho sim. Tá, então eu vou pegar que aí você vai dizendo qual você quer falar e eu filmo o olhinho só para... Pode só colocar ele aí mesmo para as pessoas conhecerem. A coisa mais da função de cada um deles. Então, tem para dar coragem, tem para uma série de coisas. Para se sentir mais fortalecido, ajuda a dormir, ajuda a criança que tem medo de ficar sozinha, um monte de coisa. Ajuda também a centrar. Mas o mais importante desse kit é... E assim, e eu confesso que como pessoa e como psicóloga e como mãe, enfim, isso realmente me emocionou quando eu entendi. Ele empodera as crianças, olha que lindo, um balance. Tá, bebê. Ele empodera as crianças para perceberem suas emoções e para trabalhar com elas. Imagina essas crianças que podem fazer isso agora com esse Kit Kids. Imagina que adultos a gente está preparando. Ah lá, a Melissa falando que é sensacional. Mel, eu sei que usa com a Bibi. Gente, são adultos que vão poder dizer
pensar, sentir. Falar, eu sei o que eu tô sentindo hoje. Não é aquele adulto que é descompensado. Ele vai perceber as suas emoções e saber já desde criança a trabalhar com essas emoções. Então, eles têm. Olha que lindo! Olha os bebês aí. O Esses Calmer. são os dos meninos. Aqui em casa tá faltando o Thinker, porque Gabriel levou pra escola, que ele foi fazer prova hoje. Ótimo, inclusive Aí eu tô indicado para mostrando, esse aqui tá crianças que têm déficit de fechadinho. atenção. É Mas usado com crianças que têm autismo também. eles são Ó, o lindos, eles vêm com Calmer. essas tampinhas, a criança pendura na mochila, ou Sim. muito fofo. E vem nessa série, é muito bonitinho. Linda, né? E E o tem Kit os Kits, cardzinhos, né? Que ajuda a criança a são identificar lindos. É, são lindos. as Cara. Deixa eu emoções. abrir aqui. Pode ir falando Muito que eu tô legal. abrindo aqui para mostrar pro povo. Tranquilo. Então, ai, fugiu aqui. A Vivi está perguntando: Kit Kids deve ser usado para crianças até qual idade? Vivi, sabe que não tem muito um parâmetro, porque existem adolescentes e adultos, inclusive, que usam o kit também. Então, é como todos os olhos. Usa, se percebe e vê o quanto ele está ajustado para você, ok? Lembrando que o Sim, Kit desde Kits, cedo já sabe que para tudo tem solução. Gente, a palavra é empoderamento, né? Então a gente empodera essas crianças, dá autonomia, eles se tornam emocionalmente autossuficientes para poder identificar, lidar com eles, serem generosos de ajudar o amiguinho também, né? Oferecendo óleo para usar. Então, olha a infinidade de coisas, de competências que essas crianças podem desenvolver pelo uso dos olhos e que adultos são esses que vão se transformar, né? Maravilhoso. Ah lá, 13 anos usa. Eu confesso que essa parte me emocionou de verdade, sem frescura, sem propaganda. Me emocionou, porque eu fiquei pensando nos meus pacientes, o quanto seria bom, né, em mim, na minha família, nos meus amigos, que a gente soubesse com que emoção a gente está lidando hoje, né? Eu hoje saí de casa chateada, não estava legal. Então, se eu identifico, eu posso pegar um óleo para me equilibrar e não vou sair brigando no trânsito, não vou sair dando fora nas pessoas, não vou ficar de cara amarrada, porque eu sei o que está acontecendo comigo, né? Então, isso modifica o nosso dia e o dia das pessoas. E se a gente modifica isso, a gente muda o mundo, gente. Sem achar que é balela nem nada. A gente muda sim. Por que não? Então é fantástico. O Kids é meu queridão. queridíssimo. Em relação à pergunta que fizeram se o adulto e o adolescente podem usar, podem. Na verdade, o Kit Kids é feito com os olhos diluídos para criança. Uhum. Mas não necessariamente não vai funcionar no adulto, porque Sim. tudo depende muito da sensibilidade da pessoa, né? Cada organismo reage de um jeito. Então, eu tenho amigas que usam Thinker, por exemplo. Uhum. Poderia usar um outro óleo para foco e etc. Feito um blendzinho, né? Com os óleos de foco, vetiver ou o alecrim, usar com a diluição específica para o adulto, poderiam. Mas usa o Thinker e acha que funciona. Então, se Sim. funciona, mesmo sendo uma diluição para criança, por que não usar? Tem gente que faz Exatamente. uma... Tem gente que gosta de diluir o óleo numa proporção muito menor do que a tabela aromaterápica. Eu sempre gosto de uma proporção maior. Eu gosto de uma coisa mais concentrada. Mas é muito do organismo da pessoa. E às vezes também está no psicológico. Às vezes eu acho que para mim só vai funcionar na diluição maior, mas está na minha cabeça. Às vezes, se Uhum. eu usar numa diluição menorzinha, né, como a da criança, vai funcionar do mesmo jeito. Então, não custa tentar. Se você tem o do seu filho, está disponível para você, e você acha que poderia te fazer bem, por que não usar, né? E ver. Pode ser Exatamente. até que não funcione por conta da diluição. Mas também, se não funcionar por conta da diluição, você tem os óleos similares para o adulto. Eu acabei de Tem o mostrar kit esse aqui. emocional. Eu acabei de mostrar esse aqui. É o Balance, que eu falei que é o meu óleo preferido. É o Balance para criança. É o óleo do equilíbrio deles. Aham. Então, a diferença é que o Balance está numa diluição para mim, né? Eu tenho que diluir para usar topicamente ou só inalo.
e esse aqui já vem na diluição para criança. Então, a diferença está muito nisso também. Na pessoa se perceber, né? E para tudo na vida é isso, né? É a gente se perceber, como você falou. Excelente, excelente. Queria perguntas. Ninguém tem dúvida? O povo só elogia. Foi tão ruim assim, gente? Elogio tem muito, pergunta não tem nenhum. Acho que você é tão boa que não surge nem dúvida, Cat. Ai, fala sério. Mas é isso, o pessoal tá bem tímido de perguntar. Elogio tem um monte aqui, viu? Elogio para Cat, elogio para os kits, elogio para os produtos. Mas vamos lá, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fala aqui. E quem não quiser perguntar aqui e quiser perguntar depois no inbox, pergunta que a gente responde. Ou eu ou a Cat. Isso aí, perfeito. Então a gente já pode ir. Vou liberar a Cat. Adorei você. Nenhuma dúvida, galera? Então, quem ainda não segue o Instituto Vital, segue lá. Instituto Vital RJ. Rê, você é uma pessoa fantástica. Muito obrigada pelo teu convite. Você é demais, uma pessoa de uma generosidade incrível. Se ajuda a criança com autismo? Sim, existem. Na verdade, a gente vai entender o transtorno do espectro autista como tendo algumas comorbidades, né? Tem algumas características. Então, o Kit Kids pode ajudar com essas características, como o medo, como a falta de atenção em alguns momentos. E existem alguns outros olhos que não fazem parte do Kit Kids, que também são indicados para trabalhar com autismo. Um deles é o vetiver, tá? Que ele é bem aterrador. Um outro que foi lançado agora no Brasil é o DDR Prime, que também ajuda porque ele trabalha toda a parte cerebral. Não só com relação ao TEA, não só com relação a déficits de atenção ou hiperatividade, mas ele foi outro que eu me apaixonei e eu já comecei a tomar todo dia. Oi? Ih, tô sem som. Ele é um regenerador celular, escutou? Isso! Agora voltou. Isso é fantástico, cara. O DDR Prime, ele entra na tua célula e fala, ô criatura, o seu DNA tá codificado errado, o DNA certo é esse daqui. E se a célula não tem condições de se reorganizar, acontece um processo chamado apoptose, que é a morte daquela célula ruim, defeituosa, e proliferam células boas. Então, para prevenir Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência senil, eu já passei dos 50, então aquela coisa do esquecimento e tal, já comecei a tomar o DDR Prime, 2 gotinhas dentro de uma cápsula todos os dias para dar uma aliviada. Ele é antioxidante também, né? Então, sim. Muito bom. Ele te trabalha toda de dentro para fora, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui de pergunta. Se ajuda a criança com autismo, a gente então já falou. Alguma experiência com olhos para pânico e ansiedade? Vivi, quando a gente fala de pânico, né, nesse caso, a gente está falando de uma síndrome mesmo ou a gente está falando de um susto exagerado, né? É importante a gente identificar isso. Existem várias pesquisas, sim, que indicam e que trabalham os olhos com pânico, com ansiedade, com depressão. O Lavanda tem estudos excelentes com relação à depressão e ansiedade, tá? Frankincense. Uma coisa... O frankincense, que aliás, o frankincense atua nessa, né? Ele é que é o Chan da regeneração celular, inclusive no DDR Prime, né? Eu sou psicóloga, mas para a gente poder utilizar os olhos com pacientes, a gente precisa estar num processo de condução de pesquisa científica, né? O nosso conselho não autoriza o uso de nada dessa área com os pacientes. Mas eu tenho relatos de pessoas, e o meu é um relato de que usava, por exemplo, o alprazolam e parei de usar usando Serenity, o Balance, o Vetiver, o Lavanda, né? Então, acontece. Tá falando de síndrome mesmo, né? Então, com relação ao pânico,
precisa saber quais são os sintomas, o que vai ser trabalhado dentro desses sintomas, e aí você pode pesquisar sim. Existem pesquisas científicas com relação à síndrome do pânico e os óleos essenciais. Rodrigo já botando aí o Copaíba. Eu tô chamando de Rodrigo, mas eu não sei se é o Rafa que tá aqui. Ele tá no do Instituto. Instituto Vital é o Rodrigo e o Rafa que estão lá comandando. Rodrigo e Rafa. As informações. Déficit de atenção, depende se é criança ou adulto. Como eu falei, eu tenho e eu uso o Vetiver. Acho que será que eu vi todas as Rodrigo perguntas? mesmo. É o Rodrigo? Eu acho que foram todas as perguntas já, né? Eu acho que sim. Mas, gente, foi isso que a Renata falou. Pode continuar perguntando, que a gente vai respondendo. Se quiser, pode me mandar as perguntas também. Tem o meu pessoal, tem o do Instituto. Entrem lá do Instituto, perguntem, a gente vai responder. Quem sabe, dependendo das perguntas, o Rô até cria ou reedita posts que eles já tenham feito, né, a respeito desses temas. A gente já teve aí a Semana de Saúde Mental, então com vários posts relacionados a isso, mas ele pode reeditar, se for o caso, ou marcar as pessoas com as perguntas lá e já indicando os óleos que são indicados. Já mostrando os óleos que são indicados. Ok? Ok, obrigado. Agora vamos encerrar mesmo, porque a Cat vai atender. Tenho paciente agora. A paciente que ia ser de uma, que vai ser de duas? Sim, verdade. Essa mesmo. Obrigado, meu amor. Beijo enorme. Você aqui, que venham outras lives deliciosas como essas. É só chamar. Excelente, Rodrigo. Um beijo para você. Obrigado aí pela força que vocês dão com as informações perfeitas do Instagram, que eu vivo repostando. Imagina. Ótimo, é o que há. Beijo. Tchau. Beijo. Gente. Fui. Tchau, Cat. Bom final Tchau, de semana. tchau.